Defesa. Era uma vez um personagem desenhado pelos seus medos. Máscara com todos os espaços ocupados por medos. Sem medo de encontrar o medo. Encontrá-lo. Cumprimentá-lo como um velho amigo. Companheiro de infância. Há quem ria do número 365. Outros não passam debaixo do número 13. E muitos consideram mau agouro ver o número 7 atravessar a rua. Há quem pendure o número 0 atrás da porta para dar sorte. A sorte e o avesso de alguma coisa. Tudo e o avesso de alguma coisa. Tudo e vice-versa. Tudo cabe no etc. História, geografia, aritmética, culinária cabem no etc. O tesouro da juventude cabe no etc. Guarda-chuva, extintor de incêndio, pedestal, jornais, fotografias, disco, som, outras fotografias, calendário, relógio, giz, lousa, audiência, a mesa, a cadeira, a porta entreaberta, a entrada de uma linha de luz e, além disso, somente sombras. A linha de luz denuncia a existência da porta porque espalha alguma claridade sobre a maçaneta. A maçaneta mostra a existência da porta. A linha estreita de luz sugere a posição da porta e nada mais é visto na fotografia. Ou nem aquilo há na fotografia. O que parece ser a maçaneta é apenas o desenho feito pela sombra e chamado de maçaneta, como apelidar de rinoceronte, o desenho de uma nuvem. A porta pode estar completamente aberta, ou fechada, ou entreaberta, se houver porta. O que está escrito no verso dessa fotografia também parece o desenho de uma nuvem. É um conjunto de letras cuja forma lembra a assinatura de um nome. Nome. A escolha de um nome, que poderia ser Pedro, mas ele me dá algumas imagens que não me agradam. Roberto é o nome de quem nunca sai bem nas fotografias. João me parece um sujeito que sempre sai bem nas fotografias, só. Guido ficaria bem se fosse num filme. Sérgio, pelo S, pelo G, pelo acento do E, pelo pinguim. Rubens serve de codinome para Brandão e vice-versa, uma sociedade secreta. Manuel. Manuel seria desonesto, porque é um bom nome para um anônimo. Raimundo, não escapa da rima. Milton, é escorregadio ou tardio? Ou tardio? Armando, me dá a ideia exata apenas de Armando. Carlos, é porrada pura, é pouco. Gabriel, exigiria um piano Steinway. Luiz, me parece pessoal, intransferível. Alberto, é baixo, diminuto, anão. Um monstro ciclópico que ficaria descartado. Gilberto, tão sem tempo, não teria tempo de sol, nem chuvoso.
João, se tratasse de um homem cordial. Mauro, poderia, mas seria extravagante. Manuel, veleidade. No dicionário, veleidade, substantivo feminino. 1. Vontade mal formada que fica aquém da decisão. Vontade imperfeita, sem resultado. 2. Desejo vão, leviandade. 3. Capricho, utopia, etc. Tem também a história do sujeito que nasceu, o Manuel, 1947, Rio do Sul, Vale do Itajaí, uma enchente por ano. Mas foi curitibano por mais de 30 anos, uma neve de vez em quando. Jornalista, um salário por mês. Escreveu e dirigiu 2 dezenas de peças de teatro, mas cortou o palco para ter tempo de pensar num cavalo sentado na flor de samambaia. Você conhece esse homem? Você conhece esse homem? A fotografia foi mostrada para Antônia por um homem. Ela olhou rapidamente e disse que não conhecia o homem da fotografia. Foi obrigada a fazer um grande esforço para dizer que não conhecia o homem da fotografia, porque o homem da fotografia, como ela já havia visto antes de olhar para a fotografia, era o homem da fotografia. Quando conta essa história, Antônia diz que falta escolher um nome para o homem da fotografia e faz uma advertência. Venho cogitando deixar a história mais clara, trocando fotografia por espelho. Só falta decidir se côncavo ou convexo. Se a escolha do nome é difícil, pode-se cogitar chamar o indivíduo pelo sobrenome. Gonçalves. Resumindo o roteiro, trocaria o dia pela noite, a noite pelo dia, ou trocaria alguma outra coisa. Borges. É temeroso. Santana serve de codinome para Brandão e vice-versa na Sociedade Secreta. Torres. Ficaria dias e capítulos inteiros debaixo das cobertas, com apenas os olhos de fora, por causa do Godot chegar repentinamente. Simões. É o mesmo que Pereira e talvez vice-versa. Ou Aragão, ou Falcão, ou Furtado, ou Bernardes, ou Cavalcante, ou Barbosa, ou Freire, ou Pessoa. Mas Pessoa não é nome de personagem, né? Mas há pessoas chamadas de Mané, ou Tonho, ou Zeca, ou Carlito, ou Beto, ou Dito, ou Pelé, ou Carlinhos. Uou, 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 uou. Mas Carlinhos seria desonesto, porque é um bom apelido para um anônimo. Zé. Não tem inimigos, como é que fica a trama? Dentinho não estaria presente. Bentinho é o masculino de Capitu, que é o feminino de Bentinho. Quem sabe nome, sobrenome e apelido, algo como Pedro dos Anjos, ou Dentinho, ou Gabriel Ramos, um canjica. Zé. Impulsivamente de José Veloso, José Guimarães, José Furtado, José Rocha, impulsivamente Zé. Z, z, z. Uma inicial apenas. Seguida de ponto. Ou sem ponto. Ou com 3 pontos. A inicial M é um apelido. R, C, L, J, R, I, G, S. Apelidos para os inomináveis. O meu nome principia na palma da minha mão.
verbos em profusão, mas o sujeito não passa da palavra ele, da palavra eu, da palavra tu. Quem sabe depois de se ter um rosto definido, seja possível encontrar um nome para ele, eu, tu, essas três metades da divisão do inominável. Que o amanhã está escrito na palma da minha mão, com notas de rodapé sobre o ontem. É o máximo que consegui engendrar para hoje. Ah! Essas duas palmas de mãos que não passam de um livro com 2 páginas. Ah! Essas 2 páginas, cada uma com uma mesma letra, cada uma com uma única letra, e fica parecendo que o alfabeto tem apenas 2 letras e que ambas são a mesma. Exatamente como uma bifurcação com 2 caminhos que vão na mesma direção. Porque é como uma passagem de ida e volta que parece não te tirar do lugar. Porque é como um bumerangue, porque é como um filho pródigo. Tudo isso extraído de um livro com apenas 2 letras. Quem diria? Ponto de exclamação. Um livro, essas 2 mãos. Um livro que abre e fecha. Adivinha que eu tenho a mão fechada? Acertou quem disse que sou. O meu nome principia na palma da minha mão. Michele nasceu a fórceps, 1977, maternidade Nossa Senhora das Graças, Curitiba. Nesse mesmo ano, o Caram montava a margem Urubu. A Michele passou a infância e adolescência num lugar chamado O Novo Mundo. Foi professora primária, assistente de cabeleireira, apresentadora de TV. Hoje é atriz, cantora e estudante de letras. Uma porção de mesmas coisas, ela diria. Fez algumas peças, alguns shows, sofre muito. Encontrou no Manuel a confirmação de que ser inviável é para os fortes. A Michele também gravou um disco, e nesse disco tem Manuel. Eu sou inviável. É abertura, não é mesmo? Eu sou inviável. Como é que chamo isso? Impactante. Descobri a palavra outro dia. Ela resolve tudo. Basta dizer impactante que está dito. Não são necessários estudos, análise de qualquer outro discurso. Impactante de estudo. Encontrei uma abertura impactante. Eu sou inviável. Claro que só escrever é fácil. Mas dizer isso numa hora de alguns conhecimentos de teatro. Encontrar o tom exato, saber o que fazer com os braços, revirar ou não os olhos. A abertura do monólogo, eu sou inviável. No meio do caminho, entre a frase escrita e a teatral, a frase radiofônica. O ouvinte não sabe o que fiz com os braços, ou se revirei os olhos quando disse, eu sou inviável. Resumindo, eu sou inviável. E a frase do começo fica voltando no meio e o fim. Mas eu não tenho nem o meio nem o fim. Tenho apenas o começo. Porque eu sou inviável. Encontrei uma abertura impactante. Eu sou inviável. A moça fingindo que mordia a maçã, a Antônia. A boca afastada da maçã, a boca aberta, os dentes na direção da maçã, os olhos na direção do fotógrafo. Os dedos da Antônia tocavam a maçã, mas a maçã estava afastada dos dentes. A maçã afastada do paladar, do apetite, fingindo. O Lucas sempre carregava no bolso uma fotografia dele, sentado na privada lendo jornal.
Ele dizia, nunca saí de casa sem essa fotografia. Ele dizia, porque um dia eu posso precisar. A Catarina, sempre que pendurava a câmera fotográfica no pescoço para sair de casa, sempre tinha alguma coisa para dizer ao abrir a porta da rua. Algo como, vou bater algumas fotografias do TED e já volto. Vou bater algumas fotografias do mormaço, já volto. Vou bater algumas fotografias da passagem do tempo, já volto. Vou bater algumas fotografias do acaso, já volto. Eu vou bater mais algumas fotografias do acaso e já volto. Mas a saída pode ser procurar esse rosto em fotografias publicadas nos jornais. Mas por que faria isso? Por que responderia uma pergunta assim? E além disso, onde se lê a saída, pode-se muito bem ler a entrada. Olhe para uma fotografia em preto e branco na página 16 do jornal. Não me interesso pela totalidade do rosto. Estou tentado a roubar apenas os óculos para um rosto que desejo compor. A reportagem do jornal não traz uma fotografia. É uma caricatura. Um rosto tem traços, dizem os desenhistas. E dizem também aqueles que encontram alguém parecido com outro. Um sósia. Ok. Vou buscar alguns registros de fotografias remontando a memória. Machado de Assis, de perfil, com uma orelha aparecendo, aquela que falta para o Van Gogh. Luiz Buñuel, os olhos baixos, um cigarro no canto direito da boca ou do esquerdo. As fotografias podem ser invertidas. Claude Lévi-Strauss, os olhos tentando saltar para fora dos óculos. Will Eisner, as sobrancelhas foram desenhadas por ele mesmo. João Guimarães Rosa, a gravata borboleta, generosamente fazendo papel de barba. E Manuel Carlos Carana. Arrancou do dicionário a palavra paixão. Carrego comigo. Essa frase é uma nota de cabeça de página de um dos livros que o Manuel considerava o mais teatral de todos, O Impostor no Baile de Máscaras. Defesa. A porta entreaberta, o pedestal, o relógio, o som, o disco, a audiência, o guarda-chuva, o extintor de incêndio, a mesa, a cadeira, o calendário, a lousa, a fotografia antiga pendurada na parede, pendurada pelo canto superior esquerdo, um pequeno prego. A cabeça do prego não pressionou a fotografia contra a parede. Então, quando batia um vento, a fotografia balançava. E diziam na casa que a fotografia fazia companhia para o pêndulo do relógio que ficava na mesma parede. Era o que a fotografia antiga queria. Marcar as horas, que é para muitos a função das fotografias. Mas quem disse que eu quero sair do labirinto? Quem disse? Quem? Com um ponto de exclamação. Foi com uma passagem só de ida que eu cheguei aqui. Me ofereceram uma passagem de volta, quiseram mesmo me empurrar de brinde uma passagem de volta, mas eu queria só a passagem de ida. E foi com ela que eu cheguei, que eu estou aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos?
que eu cheguei sentada na garupa do motociclista do Globo da Morte, a conversa fiada. Porque quando eu cheguei aqui, não havia circo chegando. Labirinto com escada, labirinto com sótão e porão, labirinto com varanda, labirinto com gangorra, labirinto por onde se caminha feito bumerangue, labirinto com uma rede esticada entre duas goiabeiras, labirinto com uma padaria em cada esquina. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. E para cada dobra do labirinto, há um extintor de incêndio, uma bica d'água, um telefone público e duas setas indicando a saída e a entrada. Essa para aqueles que quiserem sair por onde entraram. A fotografia é estreita e alta. Altura e largura suficiente para ser a fotografia de uma árvore. A árvore suficiente para que fosse levantada uma hipótese facilmente transformada em certeza. O Manuel atrás da árvore. A mancha sutil que saía de trás da árvore logo foi dada como pouco sutil e deixou de ser hipótese. Era a fumaça do cachimbo do Manuel. Logo restava, escrevendo o verso da fotografia, uma referência ao cachimbo. Por exemplo, essa é a fotografia onde não se vê um cachimbo, mas é a fotografia de um cachimbo. Alguém olhando para fora da fotografia. O Francisco. Mas não estão todos sempre olhando para fora da fotografia? Olhar para a câmera ou para o fotógrafo não é olhar para fora da fotografia? Na fotografia seguinte, o Francisco pousou olhando claramente para fora da fotografia, porque ele preferiu olhar para o lado. Talvez o Francisco estivesse olhando para o mesmo lado onde estava o segundo Francisco, que escolheu ficar de fora da fotografia, que preferiu imitar o fotógrafo. O Lucas fotografou os próprios pés com a câmera apontando de cima para baixo. As pernas escondidas pelas calças, os pés descalços. Escreveu as palavras pés descalços com tinta vermelha muito vermelha. Escreveu sobre a fotografia. O Lucas reencontrou a fotografia e pensou, poderia ter escrito com tinta vermelha muito vermelha as palavras pernas escondidas. Para depois reencontrar a fotografia e pensar, poderia ter escrito com tinta vermelha muito vermelha as palavras pés descalços. Para depois reencontrar a fotografia e pensar, poderia ter escrito com tinta vermelha muito vermelha as palavras pernas escondidas. Para depois reencontrar a fotografia e pensar, e assim, para trás, entre o exposto e o escondido. Fui ao rosto do cantor roubar traços, acabei me atrapalhando. Havia traços também no guitarrista, no contrabaixista e na moça sentada ao meu lado na plateia. Ela também dizia que só restou o rock and roll, o rock and roll.
uma vez um personagem desenhado pelos seus medos. Máscara com todos os espaços ocupados por medos. A fotografia em branco, disse a Eva. Eu não me lembro se eu falei da fotografia em branco. Falei, agora me lembro, disse a Eva. Falei, sim. A fotografia em branco. Claro. Um relógio pendurado na parede fazendo papel de calendário. Nome, sobrenome, apelido. Uma forma de número. Nome bíblico. O nome do pai, do filho, da mãe. Aurélio é nome. Do latim, nome. Substantivo masculino. Palavra com que se designa pessoa, animal ou coisa. A expressão nome próprio serve para nos lembrar que existem nomes impróprios, porra. Eu sempre digo que banana não é nome da fruta, antes disso é o nome do gesto, porra. Depois do nome vem o quê? O número do telefone, o número da casa, o número do apartamento, o número do andar do edifício, o número do código postal, o número da caixa postal, o número do edifício. O quanto custa um número? Números e números, mas sempre nome. Nome. Existem livros especializados em nomes. Um livro de grande efeito é o dicionário, que se dedica a nomes de coisas, incluindo os nomes coisa, gente, geografia, língua, número, medo e a expressão latina, etc. A Francisca não tinha certeza se já havia feito antes. Mas não cogitou a possibilidade de investigar se era ou não a primeira vez que aquilo acontecia. Ela sabia que ser a primeira vez não era importante. Só havia com que se preocupar se fosse a última vez. Então ela fez. Rasgou a fotografia em pequenos pedaços irregulares. Não tão pequenos que sumissem na palma da mão. Ela rasgou a fotografia em pedaços suficientemente pequenos para que pudesse criar o exercício de remontagem da fotografia. Em seguida, a Francisca lançou os pedaços da fotografia na lata de lixo. Sentou-se e começou a remontar a fotografia na memória. O que veio primeiro? A palavra defesa? Ou a imagem da mulher com o rosto escondido atrás dos objetos? Ou as duas coisas juntas? Provoca um ponto de interrogação. E o tempo de um ponto de interrogação é suficiente para que eu seja mais rápido no gatilho. Mas eu tenho o hábito de deixar algumas palavras